Olá, está começando mais um GC Online. Eu estou aqui com Alisson, pastora Dani Baião, pastor Matheus, e nós estamos aqui em unidade para falar de um assunto lindo e maravilhoso que traz tanta alegria ao coração de Deus. Então, antes disso, nós queremos orar, abençoar esse momento e pegue a sua Bíblia, pegue aí suas anotações que nós vamos conversar. Espero que você anote direitinho para Jesus, para você levar essa mensagem para outras pessoas e viver ela de verdade. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Nós agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Nós queremos que este momento, Senhor, que nós vamos aqui cantar, louvar o Seu nome, falar da Sua palavra, o Espírito Santo ministre aos nossos corações, nos trazendo convicções verdadeiras daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Gente, essa música, ela é muito profunda. Ela é. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Um novo coração traz paz, vive a paz, derrama amor sobre os outros, né? Porque isso é fruto de um novo coração. Eu declaro a paz de Cristo e abençoo. É só um novo coração que é capaz de viver a unidade. E é isso que a gente vai falar
do poder da unidade. O poder de caminhar unidos em amor com os nossos irmãos. Então, abre comigo aí, Salmo 133. Olha só o que fala lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Gente, é muito sério esse negócio. Eu gosto sempre de dizer assim, entre as disciplinas espirituais, temos a oração, o jejum, a leitura da palavra e a comunhão. Comunhão cura, comunhão transforma nossas vidas. Por quê? Porque ali há irmãos que estão sendo ali trabalhados pelo Espírito Santo, estão vivendo aqui a nova realidade do Evangelho. E quão é importante eu exercitar a minha fé prática do meu secreto, na hora que eu estou lá orando, né, na Bíblia, em jejum, né, porque se eu estou fazendo isso para me santificar, né, eu vou ter prova disso na hora da convivência com as pessoas. Então, se eu quero saber, é como aquilo a gente cantou aqui, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e abençoo o meu irmão. Então, um novo nascimento, um novo coração vai fazer isso aqui acontecer. Vai fazer com que o meu coração ao meu irmão não tenha barreiras nenhuma. Eu não tenha dificuldade de relacionamento, não estou falando dos desafios, mas eu estou dizendo ao ponto de dizer, não consigo conversar com fulano, não consigo conviver com cicrano. Isso não é a Bíblia, né? Porque como nosso Pai, como a gente fala na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou. Ele ensinou nós entendermos o sentido de que somos irmãos. Tem mais gente com a gente. O Pai é nosso, o Pai não é meu, não é só meu Pai. Meu Pai, eu estou aqui orando. Jesus estava ensinando ali na oração a importância da gente envolver o coletivo, da gente entender que tem mais gente aqui comigo, que somos uma grande família, como a gente falou, um corpo, uma família, o corpo de Cristo. Jesus vai buscar a igreja, o corpo, a noiva, né? E nós precisamos de entender e viver na prática, assim, como prática de fé mesmo, o exercício da comunhão. Porque eu falo que é um exercício. A gente está vivendo uma sociedade muito egocêntrica, muito eu no centro. Eu faço tudo, eu resolvo, eu aconteço, eu faço. E se sobrar tempo, eu vou lá e dou um rolê com alguém. Eu dou um rolê com a turma da igreja, com a minha família. Sobrando tempo, eu vejo o que eu faço a respeito de socialização. Mas não é isso que a palavra fala, né, pastor? Exatamente, pelo contrário. Ela fala que é bom e que é agradável quando os irmãos convivem. A minha versão na NVI, ela fala convivem em união. É muito ruim quando você chega num ambiente de dissensão, né, de maledicência, naquele ambiente de briga, de contenda, você fica até constrangido quando você está naquele lugar onde as pessoas elas não se respeitam, onde elas não se admiram, mas elas estão sempre, né, lutando, guerreando umas contra as outras. A gente ouve muito isso de ambientes empresariais até, né, entre colegas de trabalho, mas muitas vezes também entre família. Sim. São ambientes tão, é uma palavra muito usada hoje em dia, tóxicos. As pessoas usam muito esse termo, mas é muito ruim você estar em um lugar desse, onde o que paira naquele lugar não é unidade, não é união. Pelo contrário, é só dissensão, é só contenda, briga. E ao invés de ser um lugar agradável, é um lugar desagradável. É muito ruim você viver nesse lugar de maledicências, um lugar onde você está todo tempo achando que tem alguém falando mal de você. A todo momento você está vigiando o que você fala porque as pessoas ao seu redor não são confiáveis, né? Pisar em ovos, né? Pois é, muito chato, é muito ruim. E a Bíblia está falando pra gente que é bom, que é suave quando a gente vive em unidade, quando a gente vive em união. Em um mundo, né, de tanta correria e de tantos climas pesados, né? O ambiente de unidade é um ambiente que é suave, é um ambiente que é agradável. É um desafio, as relações interpessoais, elas são um desafio, né? Não é fácil você estar, né, em relação com outras pessoas, porque as outras pessoas, cada um tem a sua cabeça, não tem a sua opinião,
enfim, tem o seu pensamento próprio. E nem sempre a gente vai concordar com tudo. Mas discordar não significa viver em desunião. Discordar não significa viver, né, uma separação, viver em dissensão. Pelo contrário, a gente pode discordar e continuar amando. Discordar e continuar andando unidos. Afinal de contas, o Evangelho de Cristo nos faz um, mas não nos faz iguais. O Evangelho de Cristo nos une mesmo em meio às nossas diferenças. É verdade, não é uniformidade, né? É unidade. O Senhor está ali na diversidade. Eu tenho algumas coisas que eu gosto, meu irmão tem outras coisas que ele gosta, e tá tudo certo. Às vezes a gente vai ter ideias diferentes. Não sendo sobre as coisas mais importantes, primárias da palavra, porque isso é uma verdade absoluta, mas sobre coisas secundárias é natural, às vezes, a gente pensar diferente, está tudo bem. Desde que nós entendemos que o coração do outro, a nossa amizade, aquilo que Jesus fez por ele e por mim é tão mais importante. Né? Porque a Bíblia fala que Jesus é o intermediador entre Deus e os homens. Então, o que me intermedia entre eu e o Alisson, a Dani e o Mateus aqui é Cristo. Quando eu olho para Cristo, do nosso meio aqui, a gente consegue perdoar, relevar, oferecer outra face, andar 2 milhas, entender que é muito mais importante a gente viver nesse lugar de unidade. E a gente tem aqui, na história, né, da igreja, que uma das maneiras da igreja primitiva atrair as pessoas da sociedade era porque eles viviam em comunhão. Eles viviam em unidade e isso atraía os olhares das pessoas. Eles viam aquele carinho que eles tinham uns pelos outros, um ajudando os outros em necessidades, porque igual eu já estava falando aqui no início, né? Não é procurar socializar na hora do happy hour só. Não é só na hora da alegria ou só na hora da tristeza. Nossa, estou precisando de um negócio, alguém precisa me ajudar, deixa eu ligar para fulano. Não é só na necessidade ou só no momento de celebração. Está dizendo que é viver em comunhão. Não é recorrer à comunhão quando há uma necessidade pessoal. É viver em comunhão. E viver é o sentido realmente, sabe de quê? No original é habitar, permanecer, morar. Ou seja, o Senhor se agrada. Bom e agradável é aos olhos do Senhor quando todos nós estamos em união. Quando nós todos vivemos nesse ambiente de comunhão mesmo, de verdade. Não é sempre que o meu irmão vai ter uma necessidade ou não. Às vezes a gente vai estar ali de boa, orando junto, fazendo alguma coisa por alguém. Vai haver uma situação, principalmente quando a gente conversa aqui como GC, né? Às vezes é levantado alguém que precisa de ajuda, a gente junta com a pessoa e ajuda. Mas às vezes é só para poder viver aquela alegria, aquele deleite mesmo, né, pastora? Da comunhão. Gente, eu sou suspeita para falar que eu gosto demais de uma comunhão. Ela é a pastora do rolê, gente. Depois do culto, procura a Dani, que sempre tem um rolê preparado. Sempre. Algo assim que eu propus no meu coração. Eu já tive muita decepção, como todos nós. O convívio, gente, não é algo fácil. A comunhão não é algo fácil, pelas divergências, pelas coisas que acontecem. Às vezes nós frustramos alguém, às vezes alguém nos frustra. Mas eu fiz uma decisão comigo mesma. Eu não vou permitir que essas coisas me tirem da comunhão, porque é algo que me traz deleite. Sim. É algo que me traz alegria. É algo assim que, esses dias mesmo, a gente estava fazendo uma gravação do Lagoa Yuan, e aí eu sentei com uma integrante que estava lá para gravar, eu conheço ela, já tem tanto tempo, mas eu nunca tinha ouvido a história dela. E ela, porque a gente estava esperando na gravação, ela começou a contar, e eu falei, menina, nossa, nem imaginava que sua vida era assim. Olha a comunhão, o que traz. Dali a gente criou, né? Agora ela fala assim, nossa, eu quero estar junto com você e tal, não sei o quê. Então a gente criou aquele momento ali, aquele momento de comunhão, trouxe benefício. A comunhão, ela traz benefício. E a gente, como crente, gente, não dá pra esse negócio, o santo não bate. Que santo é esse? Que santo é esse? É um só que a gente ama. Só tem um, é Deus. Exatamente. E ele vive em comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que pode uma coisa dessa, como a pastora Lívia falou, não vou num lugar porque o fulano não tá, ou, né, chegar a um ponto de trazer essa resistência, isso não pode existir no nosso meio, isso tem que ser, assim, grandemente repudiado, a gente não pode aceitar. E quando a gente ouve isso, a gente tem que combater com a palavra, porque a palavra diz quão bom
Quão bom. E quando a Bíblia fala que é bom, gente, é porque é bom. Né? É quão suave que os irmãos vivam em união. Então, assim, pensa só se você... Olha, nós somos um corpo, nós cantamos isso aqui. Somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligado, para o auxílio de todas juntas. Tira um braço e vive sem ele. Como é que aquilo vai te fazer falta? Gente, arranca uma unha. Arranca uma unha pra você ver o tanto que aquilo dói e vai te fazer falta. Vive sem um olho, tem como? Tem como, mas faz falta. Então, são coisas que a gente precisa entender, que é o corpo de Cristo. Esse corpo, ele tem várias partes. E nós não podemos isolar alguma parte dela. Nós não podemos arrancar uma parte dela. A Lívia, a pastora Lívia é o corpo de Cristo. Eu viro e falo, não, eu não quero convivência com a Lívia mais. Eu estou arrancando uma parte. Gente, agora, claro que nós temos compatibilidades. Afinidade. Né? Afinidade com as pessoas. Tem pessoas que vão ser muito amigas porque tem afinidade, compatibilidade, né? Coisas em comum. Mas nós estamos falando de uma comunhão que é algo pro reino. Nós não estamos falando assim de ser só amiguinho, não. É algo do reino. Aqui está falando que é bom, então é porque é bom. Que é necessário que nós façamos e é necessário que a gente, põe esforço, empenho para que isso aconteça. Né? Porque vai haver frustração, vai haver dificuldade, mas aquilo que a palavra diz tem que superar essas dificuldades, essas frustrações, né? Perdoar é necessário para viver em comunhão, falar, conversar. Por que muitas vezes, gente, às vezes o Mateus passa, né? Olha que acontece muito isso, nem me cumprimentou, ele não me viu. Não estou falando que ele fez isso não. Ai, perdão, Dani, me perdoa. Você perdoa já de uma vez. Por favor. Mas estou falando assim, às vezes a gente ouve pessoas falarem isso com a gente. Nossa, o fulano passou, nem me cumprimentou. Ô, irmão, às vezes ele nem te viu. Não, tem certeza que viu. Não, às vezes não viu. Às vezes estava nervoso naquele dia, passou direto. Não é algo... Aí, olha como é que é importante chegar e conversar. Gente, existe comunhão sem conversa? Não tem. Sem diálogo? É assim pro casal, é assim pro corpo. Olha, Mateus, nossa, poxa, aquele dia você passou lá, nem me cumprimentou. Não é mesmo, nem te vi. Ou então, não te vi, mas eu estava com tanta pressa e tal. Gente, aquilo resolve. Como que eu posso criar uma barreira antes mesmo de eu falar, de eu conversar? Então, assim, nós precisamos amadurecer para ter comunhão. Exatamente, amadurece, meu filho. Em nome de Jesus. Amadurecer. É necessário amadurecer para ter comunhão, porque o amadurecimento vai entender que ele pensa diferente. O amadurecimento vai entender que ele tem dias e momentos difíceis. Né? O amadurecimento vai fazer entender que eu também tenho, e tá bom, ok, tudo bem. Mas nós não vamos deixar que essas coisas, essas dificuldades, esteja acima daquilo. Olha só o que o texto diz, é ali que o Senhor ordena a bênção. Gente, quanta bênção é ordenada quando você está junto. No momento de comunhão, não é só no culto, não, mas no momento sentado junto. Um dia, né, você lembra, Alisson? Alisson, você lembra? A gente tem um apelido, sabe, gente, que comunhão traz isso também, traz a intimidade. Mas um dia a gente estava num rolê desse e era, acho que quase umas 6 horas da manhã, a gente começou a falar um pro outro o que a gente via de bom. Né? E aquilo, gente, foi uma presença de Deus. E a gente fala, não, porque você é assim e tal. E um falando para cada um, sabe? Pegava assim, tipo, nós 3 falavam para a Lívia. Aí depois nós 3 falavam para o Mateus. A gente foi assim no momento, 6 horas da manhã. E assim, depois de um rolê, assim, a gente falando um pro outro, porque é necessário. Sabe? Isso traz motivação, isso traz suavidade. Sim. E assim, algo que eu quero deixar também aqui para falar desse tema que eu gosto tanto, é como pastores. Né? Quando eu fui consagrada pastora, uma coisa assim que eu propus no meu coração também é que não deixar que esse título me tire a comunhão. Porque às vezes a gente vai ficando isolado das pessoas. Né? Tipo assim, até pelo fato da confiança. Nossa, a pessoa tem que me ver, tem que ter respeito. Ou então, uma menina me falou esses dias, falou assim, Dani, ela diverte tudo, mas assim, as pessoas têm respeito quando está na presença dela, da autoridade e tudo. Mas isso não pode me tirar essa comunhão, sabe? Assim, de eu chegar e ficar num lugar assim que... Não, nossa, agora eu não posso nem conversar direito, eu não posso ser eu mesma. Por quê? Porque eu sou pastora, como assim? Exatamente. Eu achei interessante
uma fala sua, Dani. Você disse que presença de Deus no momento que vocês estavam conversando, falando uns dos outros. E a comunhão é algo extremamente espiritual. É uma disciplina espiritual. Mas o próprio texto fala que Deus, ele ordena, ele concede bênção da vida para sempre no lugar da comunhão. Eu gosto muito de uma fala do pastor Paulo César, e eu vou citar aqui para te devolver, Lívia. Uma fala do pastor Paulo César, nosso pastor aqui em Lagoinha, ele diz que a verdadeira comunhão ela só é possível por meio de Cristo. Fora de Cristo, você pode ter muitos relacionamentos, você pode ter muita intimidade, você pode conhecer demais a pessoa, mas comunhão de verdade é só por meio de Cristo. Aí a gente vai viver esse ambiente bom, suave, agradável e um ambiente onde é ordenada a bênção e presença de Deus. Lugar de comunhão. Amém. E por que Cristo tem que estar no meio, gente? Cristo, Messias, também é o significado, né? É ungido. E a Bíblia fala aqui, olha só que lindo que fala, que é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão. Gente, o que um óleo faz? Um óleo, nessa época aqui, e até hoje também, é terapêutico, é cura. Irmãos, o Senhor, o ungido de Deus, habita dentro de nós. E quando eu tenho Cristo dentro de mim, a Dani tem Cristo dentro dela, o Mateus tem Cristo, ele tem Cristo, o que acontece? A unção flui mesmo. É aquilo que você falou, a presença, a unção. O óleo faz isso, gente. Ele chega em lugares áridos, secos. Sabe aquela junta que tá assim, creque, assim, sabe? Põe um o que olhinho precisa? ali, né? Põe um olhinho ali e fica suave. Fica leve. Fica tranquilo, né? E o óleo perfuma também, né? Perfuma. Traz beleza, traz é aroma, né? Aquele aroma, suavidade mesmo. Traz ali um refrigério também, porque outro elemento da natureza, além do óleo, o que fala o texto? Além desse óleo precioso, é o orvalho. O orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Gente, ali naquela região, né? Era uma região árida como Jerusalém, então era bem seco assim. Então o orvalho, quando ele descia, ele umedecia o solo, trazia... O que um solo bem regado faz? Produz frutos, uma grama verde, é um lugar onde é fresco, refresca. Então, gente, a melhor coisa que tem quando você está com a sua alma quente, nervosa, ou então agitada com as confusões da vida, você chega num ambiente de comunhão e tem irmãos ali ungidos de Deus. Oh, aleluia. Para poder refrigerar sua alma. É bom demais. Não é, Ali? Você já viveu esse refrigério na sua vida em algum momento? Graças a Deus, diretamente. E algo que me constrange muito é, quando vocês falavam, eu lembrei de uma passagem, se eu não me engano, em Mateus, que vai ser quando Jesus vai fazer uma oração para o Pai. Que ele vai orar não por ele, mas ele vai orar por nós. Sim. Ele vai orar para que nós nos tornássemos um com o outro, como ele é com o Pai. Amém. Então, o dia que eu li isso, que eu fui estudar, eu parei e pensar, falei, Jesus um dia orou para que eu me tornasse um com a Dani, com o Mateus e assim sucessivamente, como ele é com o Pai. Então, muitas vezes a gente perde um pouco o senso de importância da unidade. Um dia Jesus orou para que a gente se tornasse um, não é algo tipo assim, eu quero que você seja um. Não, Jesus orou ao Pai. Então, e não só humanidade de amizade ou de companheirismo, mas a mesma intimidade que ele tem com o Pai. De caminhar junto, de, amor mútuo, respeito mútuo. Então, a gente precisa voltar a se atentar a isso e dar a mesma importância que Jesus dá. Porque muitas vezes a gente pega alguns pontos, fala tipo assim, isso aqui a Bíblia fala, isso aqui... E se Jesus dá tanta importância para isso, ele orou para que nós vivêssemos isso, tem que ser do nosso coração também queimar sobre isso. Então, se é algo que o Pai valoriza, eu preciso valorizar. Se é algo que Jesus valoriza, eu preciso valorizar. Então, não é somente mais uma coisa, mas é algo importante, algo que Jesus colocou como uma prioridade. Poucas vezes na Bíblia a gente vai ver Jesus orando em relação a nós, orando ao Pai sobre nós, de tipo... sobre uma coisa tão específica, assim, né? Uma coisa tão diferente do que a gente está acostumado. Então, esse texto assim, me constrange muito e faz a gente voltar a dar importância a isso, né? É muito interessante ele falar isso, que Jesus orou para nós
sejamos um como Ele e o Pai é um. E também, assim, o maior exemplo Jesus deu, né? Ele veio transformar o mundo. E como é que ele transformou o mundo? Andando com pessoas. Sim. Ele juntou pessoas totalmente adversas, pessoas totalmente diferentes. Aleatórias. Assim, todo aleatório. Pegou daqui, outra ali, juntou tudo e falou, vamos fazer essa salada mista aqui para mostrar o quê? É possível. Sim. É possível pegar pessoas diferentes para impactar o mundo. Olha que coisa tremenda. Andou com essas pessoas, dormiu com essas pessoas, levantou com essas pessoas, né? Teve momentos ali, todos os tipos de momentos com essas pessoas. Ou seja, é algo tão prioritário, como o Alisson falou, é algo tão da parte de Deus que ele fez com o seu próprio exemplo. Ele não viveu, ele não falou sobre isso, ou isso é um texto falado. Não, ele fez. Ele mostrou, convivendo, 3 anos aqui, convivendo, fazendo, né, essa convivência com os seus discípulos. É tremendo demais. É tremendo demais. E é possível porque Cristo ungido habita dentro de nós. Amém. Que você possa entender como disciplina, como eu falei. Né? A gente conversou. Às vezes você tem... mas eu me acostumei demais a ter sozinho, fazer minhas coisas, viver minha vida. Olha, vamos obedecer a palavra. Vamos começar como disciplina e depois você vai experimentar o quão bom e agradável é esse lugar, que é um lugar de cura, um lugar de refrigério, um lugar onde Deus ordena a sua bênção. Amém. Então esteja nesse lugar, queira estar nesse lugar e lute contra o sofismo da sua mente para poder querer te distanciar da comunidade de fé, porque isso não é o que Jesus quer. Ele quer sim, Ele orou por isso, para que sejamos um. Amém? Amém. Pai, muito obrigada por essa palavra, que ela seja uma realidade nas nossas vidas, que o Senhor venha, Senhor, testificá-la no nosso coração, que nós venhamos de verdade viver em união, em alegria com os nossos irmãos. Pai, porque sabemos que o que está escrito na palavra é verdade, é bom, é agradável viver unidos com o Senhor. Amém. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma